alunos do 6º ano. Aqui é a professora Carol. Vou trabalhar com vocês as atividades 13 e 14 do caderno de atividades de vocês. E o tema dessa atividade, da atividade 13, é como higienizar os alimentos. E o tema da atividade 14 é sobre o sistema digestório, né? Como os alimentos, né, eles são processados pelo sistema digestório. Mas então, bora começar pela atividade 13. Essa imagem que vocês podem ver nesse primeiro slide está presente no texto da atividade de vocês. E aí começa ali, né, um questionamento, pois, né, desde que começou a pandemia, todos nós tivemos que ficar isolados em casa. Hoje a rotina ela já está começando a voltar, né, quase ao normal, mas, né, veio algumas mudanças, né, para a nossa vida. Então, nós precisamos usar máscaras para nos proteger e também proteger as outras pessoas. E o uso do álcool, da água e sabão para lavar muito bem as mãos. E como tudo isso também influenciou na nossa alimentação. Será que trouxe alguma influência? Será que houve alguma mudança na forma como a gente se alimenta, na forma como o alimento chega às nossas casas? Bom, a gente sabe que no mercado, né, quando a gente vai ao supermercado, tem muitas pessoas ali circulando. E ali no mercado se torna também um ambiente propício à contaminação pelo coronavírus. Então, à medida que a pessoa espirra, tosse, coloca a mão na boca, coloca, né, a mão nos alimentos, ela está ali levando o vírus para aquele alimento. Então, também é preciso ter muito cuidado, né, nos mercados e também quando a gente traz esses alimentos que compramos no mercado para a nossa casa. Então, como é que vocês têm feito a higienização desses alimentos que chegam à casa de vocês, né? Como tem sido feito isso, né? Tem sido feito ou não tem? Bom, essa aula é também para continuar essa conscientização acerca da pandemia, desse momento atual que a gente está vivendo. Como é que nós podemos fazer para higienizar esse alimento? Assim que o alimento chega do mercado às nossas casas, é preciso, né, fazer o quê? Não adianta colocar diretamente nos armários, na geladeira. É preciso limpar esses alimentos e higienizar. E como que pode ser feito? Através do uso do álcool ou lavando com água e sabão. Então, será que vocês estão fazendo, começaram a fazer e desanimaram? O conselho que eu dou é que continue essa higienização, né? O vírus ainda está circulando, existem novas variantes chegando no nosso estado e é preciso ainda manter, né, forte esse esquema, né, de proteção contra o coronavírus. Então, prestem atenção, né, nesses alimentos que estão chegando à casa de vocês e se vocês estão fazendo a higienização correta ou se está deixando para lá. Não deixem para lá, continuem higienizando e se cuidando, se protejam. Bom, aqui nesse slide tem um exemplo de como devemos lavar as nossas mãos, né? Porque eu antes da pandemia, sempre lavei as minhas mãos quando chegava em casa, né? Sempre tive essa rotina de lavar as mãos. Mas de vez em quando a gente fica um pouco relapso, né? Lava a mão ali rapidinho, passa um sabão, pronto, enxagou e acabou, né? Então, outra mudança que veio é no jeito de como nós lavamos as nossas mãos, né? As nossas mãos, elas são instrumentos, né, de levar contaminação, né, para nós e para outras pessoas, né? A gente pode transmitir doenças, né, bactérias, agentes causadores de doença para a gente mesmo e para outras pessoas através das nossas mãos. Então, uma das mudanças, né, é nesse tipo de lavagem das mãos, a gente ficar mais atento a isso. Então, não é simplesmente colocar o sabão e lavar as mãos, né, rapidinho. Então, é preciso prestar atenção em como lavar. Então, aqui, se vocês quiserem até fazer comigo, né, só o movimento, né, que está mostrando ali nos slides, só para vocês irem relembrando e se acostumando e não relaxar. Continua lavando muito bem as mãos de vocês também. Da mesma forma que tem que higienizar muito bem os alimentos, higienize também muito bem as mãos de vocês. Então, ali na primeira imagem diz assim: passe sabão e molhe com água, né, a mão de vocês. Então, primeiro de tudo é passar o sabão e molhar com água. Depois, vocês vão esfregar esse sabão na palma esquerda e na palma direita, né? Então, vai esfregar primeiro nas palmas das mãos. Depois, vai esfregar
entre os dedos esse sabão, né? Aqui a gente tem várias curvas entre os nossos dedos, então é importante também limpar essa área de nossas mãos. Depois vai esfregar o polegar da mão esquerda e o polegar da mão direita. Depois vai lavar o dorso das mãos, essa partezinha aqui das mãos de cima, da mão esquerda e da mão direita. E por último vai lavar os punhos da mão esquerda e também da mão direita. Então fiquem atentos a essa lavagem das mãos. Então foi à rua, foi no mercado, foi trabalhar, quando chegar a casa, preste atenção na lavagem das mãos. Não é só, né, passar água e sabão rapidinho e tudo bem. Não, prestem atenção como vocês têm lavado as mãos. É muito importante isso para a própria saúde de vocês e das pessoas que convivem com vocês. Bom, aqui eu trouxe um slide, esse slide também, essa imagem está na atividade de vocês. É uma imagem que fala sobre os alimentos mais contaminados aqui no Brasil e o líder desses alimentos, né, que a gente encontra no mercado é a carne. Né? E aqui já não estou falando só de forma específica, né? Não estou falando do coronavírus, estou falando de todo tipo de contaminação, contaminação por outros agentes causadores de doenças, né? Principalmente aqueles agentes que causam infecções alimentares. Então a carne, ela é número 1, né, na transmissão, no contágio, né, das pessoas por serem, muitas das vezes, estarem, né, contaminadas com algum tipo, né, de bactéria. Bom, e isso se deve às vezes porque essa carne ela não é armazenada da maneira correta nos mercados, então também ficarem bem atentos se a carne que vocês estão levando para casa ela está ok, está certinha, não está contaminada. E outros alimentos ali também, como os ovos, a água, né, alguns alimentos mistos como lasanha, estrogonofe, esses alimentos que muitas das vezes a gente compra até mesmo, né, em lanchonetes, né, o leite, alguns doces também, que às vezes sobremesas que ficam dias lá, né, no restaurante ou então numa lanchonete que a gente vai. Então, prestar muita atenção, né, no cheiro que esses alimentos, quando a gente for ingerir, no cheiro que eles têm. Se tiver com aquele cheiro já que você sente assim, nossa, isso aqui não está muito bom, não coma. Né, prestar atenção no prazo de validade que esses alimentos trazem. Então, ficar muito atentos, né, porque pode parecer bobagem, mas não é. Né, esses alimentos contaminados podem trazer doenças graves, né, para nós, né, para nós seres humanos. Então, prestar bastante atenção a esse consumo dos alimentos. Aqui eu trouxe a segunda parte para vocês dessa aula, que é sobre a transformação dos alimentos através da digestão. Então agora a gente muda um pouquinho o foco da nossa aula, então logo no início falei sobre essa parte mais de prevenção, mais preventiva, falar sobre a higienização dos alimentos, sobre a lavagem das mãos dentro desse cenário que a gente vive de pandemia e sobre os alimentos mais contaminados nos mercados e a gente ficar sempre atento a isso. Aí agora, né, é sobre o sistema digestório, porque, né, como esse alimento ele vai ser processado por nós, pelo nosso organismo. Então, a gente, né, o alimento, a porta de entrada do alimento é a boca, né? Então a gente come, né? Então a boca, ela, né, é a porta de entrada. Então a boca é o início, né, desse processo e o ânus é o fim desse processo, né, digestório. Então a gente viu lá na atividade que a digestão ela pode ser dividida entre, né, a digestão mecânica e a digestão química. A digestão mecânica ela vai acontecer na boca através da mastigação e da deglutição e a digestão química ela vai acontecer na boca, vai acontecer também no estômago e vai acontecer no duodeno, que é a primeira porção do intestino. Então a gente vai ter essas duas divisões, digestão mecânica, digestão química. Aqui nessa imagem tem ali as estruturas do sistema digestório, né? Essa parte superior tem a boca, tem as glândulas salivares, faringe, esôfago. E aí, descendo, né, após o esôfago, tem o estômago, tem o fígado, pâncreas, vesícula biliar, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus, que é a última, né, a porta de saída, né, desse alimento
né, que vai ser no final transformado em fezes. Bom, eu trouxe para vocês, né, aqui falei para vocês a digestão mecânica. A gente tem como representantes ali da digestão mecânica a mastigação, esse ato de mastigar assim que o alimento chega à nossa boca, e tem a deglutição. Na deglutição, a gente vai ter a participação de algumas estruturas do corpo, como a língua e o palato mole. E durante a deglutição, né, acontece um processo, né, importante, pois, né, existe ali, né, o sistema digestivo, digestório, ele é bem próximo do sistema respiratório, né? Então, como que a gente consegue respirar e comer ao mesmo tempo? Isso a gente consegue porque a natureza é perfeita, né? Então, quando a gente mastiga o alimento, a gente engole, quando a gente faz a deglutição, a epiglote fecha a glote e impede que o alimento caia na traqueia. Então, ele não vai para o sistema respiratório. Ele, né, como a traqueia ela é fechada, né, nesse ato de deglutição, o alimento ele passa para o esôfago. Então, por que a gente consegue comer e respirar? Porque existe a deglutição. E na deglutição, a epiglote fecha a glote e o alimento não cai na traqueia. Tá? Então, a gente consegue fazer as duas coisas sem problema nenhum. Aqui tem um outro movimento importantíssimo, que é o peristaltismo. Então, assim que o alimento ele chega no esôfago, o esôfago ele é formado, né, por músculo, é uma musculatura, e o esôfago ele vai fazer movimentos peristálticos. Esses movimentos são movimentos de contração e relaxamento. Então, vai contrair e relaxar, contrai e relaxa, e esse alimento ele vai passando, né, pelo esôfago até chegar ao estômago. E aí chegou no estômago esse alimento, né, que agora a gente não chama mais de alimento, chama de bolo alimentar. Então, a partir do momento que a gente mastiga o alimento, ele se transforma em bolo alimentar e é transportado, né, por esses movimentos peristálticos até o estômago. Lá no estômago, ele vai sofrer a ação química de enzimas. Então, aqui nessa parte, né, do sistema digestório, a gente tem o que a gente chama de digestão química. Então, a principal, né, digestão que vai acontecer, né, a digestão que acontece química é a das proteínas. Então, vai ter a ação de enzimas sobre as proteínas contidas nesse bolo alimentar e ali vai havendo, né, essa digestão desse alimento. Então, aquele alimento que era maior, ele está sendo transformado em partículas menores para que no final desse processo ele seja absorvido e todos esses nutrientes serem levados para todo o nosso organismo, para todas as nossas células. Saiu do estômago, né, ele vai ser transportado, né, vai ser levado até o duodeno e ali também vai acontecer outra digestão química e vai ter a participação de suco pancreático, de enzimas, vai ter a participação do suco entérico, vai ter a participação da bile. Então ali vai haver também a continuidade dessa digestão química. E não só proteínas vão ser digeridos também carboidratos, os lipídios, né, entre outros nutrientes que contenham, né, esse alimento. E é isso, pessoal. Bons estudos para vocês, façam as atividades e aproveitem a aula para tirar as dúvidas de vocês.